Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim aqui com um videozinho rápido para vocês, para uma decoração simples para você que é iniciante e tá com dificuldade aí para ter um chantilly lisinho, um chantilly liso perfeito. Então assiste até o final para você não perder essas dicas e que vão te ajudar muito aí no seu começo, na sua caminhada, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente nós fazemos a pré-camada desse bolo. A pré-camada seria uma camadinha mais lisinha, mais fininha, tá? Somente para tampar as imperfeições. Eu aí quis já fazer a parte de cima já lisinha, para que eu não precisasse passar aquela camadinha um pouco mais grossa de chantilly em cima, mas fica a seu critério, tá bom? Eu fiz aí para que ficasse um pouquinho mais fino na parte de cima, porque a cliente não queria muito chantilly, tá bom? Então aí a gente vai passar na lateral uma partezinha bem fininha de chantilly, tá? Para que o seu chantilly fique aí lisinho, é importante que você faça essa pré-camada. E aí a gente vai utilizar, né, uma manga de confeitar, pode ser com bico de confeitar, aquele perlê, ou pode ser sem um bico de confeitar, somente com a manga de confeitar, como eu tô utilizando aí, tá bom? E você vai fazer uma camadinha um pouco mais grossa nesse bolo. É bom utilizar o bico de confeitar, perdão, o saco de confeitar? É bom sim, porque isso facilita, vai dar uma camada um pouco mais uniforme aí, né? As camadas, as partes vão estar um pouco mais uniforme, tá? Então aí a gente vai até a parte de cima, somente na lateral, porque como eu falei pra vocês, eu já fiz aí a parte de cima, deixei lisinha. Qual que é a técnica aí muito perfeita aí que vai fazer com que o chantilly fique lisinho? É a espátula estando retinha, tá? Podem perceber que ela fica retinha e é importante que você não olhe para o bolo e sim para a espátula, tá bom? Essa é uma dica muito importante. Você vai olhando para a espátula e você vai fazendo aí, e quando você vê que ficou alguma imperfeição, você coloca um pouquinho mais de chantilly nos buraquinhos que faltou e você vai alisando com calma. Em cima também faltou um pouquinho. Na parte de cima a gente alisa com a espátula, né? Na lateral a gente alisa com a espátula, né, de textura, ou a espátula, no caso aí como o bolo é lisinho, a espátula lisa, né? Então, gente, uma dica muito importante para você que tá fazendo aí um chantilly, quer fazer um chantilly liso perfeito. Você precisa ter uma textura boa do chantilly, tá bom? Essa textura vai ser aí, você pode texturizar o seu chantilly com leite condensado. Eu texturizo o meu chantilly com leite. Acho mais fácil, mais barato, né? Porque o leite condensado tá muito caro, então o leite facilita o mesmo efeito, tá bom? Só tem que tomar cuidado para não colocar demais e o chantilly ficar muito mole, tá bom? Então a gente vai alisando aí, vocês podem ver que não é muito chantilly que sai, mas é extremamente importante que a espátula fique reta, tá bom? E para quinar o bolo é simples assim, você vai passar a espátula. Gente, isso é prática, tá? Você que é iniciante, a primeira vez talvez não fique tão bonitinho aí a quininha, da segunda talvez também não, mas a terceira já começa a melhorar e aí por diante, né? E você vai melhorando. Então essas quininhas, elas são com o tempo, com a prática, você vai aprendendo, tá? Mas a dica mais importante aí é a textura do chantilly e também a espátula retinha. Pode parecer que a espátula tá um pouco inclinada, mas é só por causa do vídeo mesmo, mas ela tá retinha, tá? Então é importante que você deixe ela retinha para que o bolo não fique barrigudinho, né? Fique embaixo aquela barriguinha e em cima ele fique mais fino. Então essa dica é muito importante, tá? Espátula. Você pode utilizar a espátula de ferro, né? De aço inox ou também de plástico. Eu gosto mais, né? Em comparação, assim, eu gosto mais dessa de aço inox. Acho que ela dá um acabamento mais delicado, né? Mas a de plástico também tem alguns materiais aí muito bons, então você precisa só se encaixar aí na qual ferramenta você mais gosta, né? Então é simples assim, esse bolinho liso, e a intenção era dizer para vocês que é simples alisar um bolo, o chantilly liso é possível fazer tranquilamente, tá bom? E aí vocês podem perceber que é a segunda vez que eu estou tirando a quina do bolo, né? Então, ou seja, é tudo com calma, você alisa primeiro a lateral, depois você faz a quina de cima, você precisa primeiro deixar lisinha a parte de baixo, né, a lateral do bolo, para depois você tirar aquela quininha, porque é importante que primeiro a parte de baixo esteja arrumadinha, que aí agora você vai tirando a quina de cima com muita calma, mãozinhas de fada, né? Eu brinco mãozinhas de fada porque tem que ser leve, de fora para dentro. Vocês podem perceber que eu aplico de fora para dentro. E depois um acabamentozinho, uma textura com um pincel, né, culinário aí, pincel, pode ser aqueles pincéis de culinária mesmo, aqueles pincéis de pintar cabelo que você compra somente para esse fim, né, então pode utilizar também. Gente, fica muito fofo e te ajuda aí, você que é iniciante, te ajuda a, vamos supor que você não conseguiu um acabamento muito bonitinho em cima, você passa aí o pincel que dá uma disfarçada bonita aí nessa decoração, né. Então aí vocês podem fazer o efeito que vocês quiserem, o intuito desse vídeo foi mostrar para vocês
que é possível um bolo liso, um chantilly liso, fácil, tranquilo, tá? E você que tiver dúvida, precisou de fazer alguma pergunta, nós estamos aqui para responder vocês a qualquer momento, podem ficar à vontade em perguntar. E outra dica muito importante que eu gostaria de dizer para vocês, que assim, acabei esquecendo de dizer no comecinho, é que vocês precisam, tá? Vocês precisam de uma bailarina muito boa, tá? A bailarina, é importante que a bailarina seja boa, porque isso facilita o trabalho, tá bom? Vocês podem ver que a minha bailarina aí, ela não treme, então é muito bom que a bailarina de vocês seja boa. Vale o investimento? Vale. Essa bailarina que eu comprei foi um pouco mais caro, mas, gente, é pro resto da vida, vale muito a pena, tá bom? Então essa é a dica mais importante, uma das mais importantes aí para um bolinho liso perfeito, né? O chantilly liso perfeito. Gente, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchauzinho.